Minha avó me desprezou na ceia e disse que eu era filho bastardo, até o advogado abriu a pasta com o DNA. Eu nunca vou esquecer daquela noite. A mesa estava farta, luzes piscando na varanda, todos rindo, taças tilintando. Era para ser só mais uma ceia de Natal, como tantas outras que eu já tinha suportado em silêncio. A diferença é que, naquela noite, minha avó decidiu que seria o palco perfeito para me destruir diante de toda a família. Desde criança eu sentia que havia algo errado. Eu era tratado diferente. Não importava o quanto eu tentasse agradar, sempre parecia que minha presença incomodava. Enquanto meus primos ganhavam presentes caros, eu recebia meias usadas ou livros velhos. Enquanto os outros eram elogiados por qualquer coisa, que menino inteligente, que moça linda, comigo os olhares eram de desdém, os sussurros de canto, como se eu fosse um peso que todos toleravam por obrigação. Mas naquela noite, diante de toda a família reunida, minha avó perdeu a máscara. Ela ergueu a taça, fez um brinde falso, e então, com aquele sorriso amargo, deixou escapar. E pensar que a gente ainda tem que aguentar filho bastardo sentado à mesa como se fosse da família. O silêncio caiu pesado. Meu coração disparou, e por um instante achei que tinha ouvido errado. Mas não. Os olhares que se cruzaram, os cochichos abafados, a forma como alguns desviaram o olhar, todos sabiam. Todos menos eu. Meu pai, que até então sempre tinha se mantido em silêncio sobre qualquer insinuação, apenas abaixou a cabeça. Minha mãe, pálida, fechou os olhos como se estivesse prestes a desmaiar. Eu me senti engasgar com a própria respiração. Levantei da mesa, as mãos tremendo, e perguntei: "O que você disse?" Minha avó riu, aquela risada seca que parecia mais um escárnio. "Você acha mesmo que pertence a esta família? Você não passa de um erro. Um fardo. A vergonha que sua mãe trouxe para dentro desta casa." As palavras foram facadas. Eu olhava para meu pai, esperando alguma defesa, qualquer reação. Mas ele permanecia calado, imóvel, como se aquilo fosse verdade e ponto final. Foi nesse instante que eu percebi que toda a minha vida talvez tivesse sido construída em cima de uma mentira. Eu saí da mesa correndo, sentindo as lágrimas arderem nos olhos, mas não queria dar a satisfação de chorar na frente deles. Fui para o quarto de hóspedes, trancado no escuro, tentando controlar a respiração. Lá fora, eu ouvi a festa continuar como se nada tivesse acontecido. Risadas, música, talheres batendo nos pratos. Como se eu nunca tivesse estado ali. Aquela noite virou um divisor de águas na minha vida. Passei os dias seguintes sem conseguir dormir direito. Minha cabeça rodava com perguntas. Quem eu era? Meu pai era realmente meu pai? Minha mãe me enganou durante todos esses anos? Eu finalmente confrontei minha mãe. Ela tentou negar no início, mas quando eu insisti, ela desmoronou. Disse que tinha cometido um erro no passado, uma noite em que meu pai e ela estavam separados temporariamente, e que eu era fruto desse lapso. Meu pai sabia. Toda a família sabia. E eu fui o último a descobrir, justamente da forma mais cruel. Minha vida virou um inferno. As visitas à casa da família se tornaram insuportáveis. Eu já não conseguia olhar nos olhos do meu pai sem sentir raiva. Minha avó, sempre venenosa, parecia se deliciar cada vez que eu entrava na sala. E meus tios e primos? Fingiam neutralidade, mas a forma como me tratavam deixava claro que a revelação só reforçou o que sempre sentiram, que eu não pertencia àquele lugar. Foi nesse período que um advogado entrou na história. Eu não fazia ideia de como, mas meu pai procurou ajuda legal. Ele queria, segundo ele mesmo disse, encerrar de vez as dúvidas. Pediu um teste de DNA. A princípio, eu não queria. Doía demais a ideia de confirmar que toda a minha vida tinha sido uma mentira. Mas no fundo, eu precisava daquela resposta. Eu precisava saber quem eu era de verdade. Foram semanas de espera. Semanas em que eu me isolava de tudo e todos, tentando encontrar forças para seguir. Eu já não conseguia me concentrar no trabalho, evitava os amigos, e cada vez que olhava no espelho sentia que estava encarando um estranho. Eu queria respostas, mas também tinha medo delas. O dia da revelação chegou. Estávamos reunidos no escritório do advogado, todos de cara fechada, como se estivessem prestes a assistir a um julgamento. Minha mãe chorava baixinho. Meu pai, frio, apenas encarava a mesa. Minha avó, por outro lado, tinha um sorriso triunfante, como se finalmente fosse se livrar de mim de uma vez por todas. O advogado abriu a pasta, ajeitou os óculos e disse:
O resultado do exame está aqui. Meu coração disparava tanto que parecia que ia rasgar meu peito. Eu senti minhas mãos suarem, meu estômago embrulhar. Aqueles segundos se estenderam como uma eternidade. Eu sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria igual. E foi então que ele olhou para mim, limpou a garganta e começou a ler. O advogado respirou fundo antes de falar, e aquele silêncio no escritório parecia me esmagar. Eu nunca tinha ouvido meu coração bater tão alto. Quando ele abriu a boca, a voz soou grave, quase solene. O resultado confirma que existe compatibilidade genética. Você é, sim, filho biológico de seu pai. Por um instante, meu corpo todo travou. Era como se meu cérebro tivesse parado de funcionar. Eu piscava, tentando absorver o que tinha acabado de ouvir. A verdade que me perseguia, a ferida aberta pela crueldade da minha avó, simplesmente não existia. Meu pai era meu pai. Biologicamente, legalmente, inquestionavelmente. Olhei para ele, esperando alguma reação, talvez alívio, talvez arrependimento. Mas nada. Ele permaneceu imóvel, frio, como se não fosse sobre a vida do próprio filho que aquela pasta acabará de revelar a verdade. Minha mãe, por outro lado, caiu em prantos, chorando alto, como se aquele peso que carregava tivesse finalmente despencado dos ombros. E minha avó? Ela ficou pálida, muda pela primeira vez. Os olhos dela, que sempre me perfuraram com desprezo, vacilaram. Mas em segundos, aquele olhar de derrota se transformou em algo ainda mais sombrio, ódio puro. Isso não muda nada, ela disse, cuspindo as palavras como veneno. Você continua sendo um erro. A frase dela foi a gota d'água. Eu me levantei da cadeira, tremendo de raiva, e encarei aquela mulher que me fez acreditar, por tantos anos, que eu não era digno de amor, de pertencimento, de nada. Não sou eu quem carrego a vergonha nessa família. É você, soltei, a voz embargada. Você que sempre preferiu espalhar ódio do que acolher. Você que destruiu laços, que colocou veneno na cabeça de todo mundo. Você me odeia porque eu existo, mas eu não vou pedir desculpas por estar vivo. Ela me olhou como se quisesse me fulminar, mas eu não recuei. Pela primeira vez, eu não abaixei a cabeça. Saí do escritório antes que alguém pudesse me segurar. O ar da rua parecia pesado, mas ao mesmo tempo libertador. Eu não sabia o que fazer com aquela mistura de alívio e raiva. Eu era filho legítimo, sim, mas isso não apagava o fato de que fui tratado como um estranho dentro da minha própria casa por toda a vida. Nos dias seguintes, a atmosfera familiar ficou ainda mais tóxica. Eu achei que a revelação do DNA traria paz, mas foi o contrário. Minha avó ficou ainda mais cruel, como se precisasse compensar o erro da ciência com mais humilhações. Meus tios e primos, que antes me olhavam com desconfiança, agora pareciam me evitar. Era como se o exame tivesse provado algo que eles nunca quiseram aceitar. Eu tinha direito de estar ali, de carregar aquele sobrenome. E foi aí que percebi, mais do que sangue, o que define uma família são as atitudes. E aquelas pessoas nunca me trataram como parte da deles. Um dia, sentei com meu pai. Sozinho. Eu precisava entender. Ele estava na varanda, fumando em silêncio, quando perguntei: por que você nunca me defendeu? Por que deixou ela me chamar de bastardo na frente de todo mundo? Ele soltou a fumaça devagar, sem me olhar. Porque, no fundo, eu também tive minhas dúvidas. Aquilo foi um soco no estômago. O homem que me criou, que deveria ter sido meu porto seguro, admitia sem hesitar que passou a vida questionando se eu era mesmo filho dele. Você nunca pensou no que isso faria comigo? Perguntei, a voz falhando. Eu cresci achando que não era digno de amor. Ele finalmente me encarou, os olhos vermelhos, mas sem lágrimas. Eu pensei. Só não consegui lidar com isso. Essas palavras ecoaram na minha cabeça por dias. Eu queria odiá-lo, queria gritar até perder a voz. Mas a verdade é que tudo o que senti foi vazio. Eu não tinha mais forças para tentar entender ou justificar as falhas deles. Foi nesse momento que uma decisão amadureceu em mim: eu não ia mais viver preso àquela família. Se eles não me viam como parte, então eu ia criar a minha própria história, longe do veneno deles. Comecei terapia. Pela primeira vez na vida, sentei diante de alguém que me ouvia sem me julgar. Contei sobre os anos de rejeição, sobre as cicatrizes invisíveis que carregava, sobre o quanto a palavra bastardo tinha me perseguido como uma sombra. Foi doloroso, mas libertador. No trabalho, comecei a me dedicar mais.
Eu precisava provar, não para eles, mas para mim mesmo, que eu tinha valor. E aos poucos fui conquistando reconhecimento. As pessoas me olhavam de um jeito diferente, não como um intruso da família, mas como alguém competente, alguém que fazia diferença. Mas a vida tem um jeito estranho de testar nossas forças. Meses depois do exame, um telefonema mudou tudo. Era meu tio. A voz dele estava nervosa, quase trêmula. Sua avó, ela passou mal. Está no hospital. Eu não sabia como reagir. Parte de mim queria ignorar. Outra parte, por mais contraditório que fosse, sentiu o peso da notícia. Aquela mulher que me atormentou por toda a vida agora estava entre a vida e a morte. Decidi ir até o hospital. Não por amor, não por apego, mas porque eu precisava olhar nos olhos dela mais uma vez. Precisava encerrar aquele ciclo. Quando entrei no quarto, ela estava pálida, respirando com dificuldade, os olhos fundos, mas ainda com aquele brilho de rancor. Ao me ver, ela forçou um sorriso cínico. Veio se despedir, bastardo? Aquilo queimou. Mesmo à beira da morte, ela ainda escolhia me ferir. Mas dessa vez, eu não chorei. Não tremei. Eu apenas respirei fundo e disse: Não, vó. Eu vim me despedir de quem você nunca conseguiu ser. Ela regalou os olhos, surpresa, mas antes que pudesse responder, as máquinas começaram a apitar. Médicos correram para dentro do quarto, me empurrando para fora. Fiquei no corredor, o coração acelerado, sem saber se queria que ela sobrevivesse ou não. E foi ali, naquele hospital, que algo inesperado aconteceu. Meu pai se aproximou, os olhos marejados, e colocou a mão no meu ombro. Filho, precisamos conversar. A forma como ele disse aquilo, o tom carregado, me deu calafrios. Era como se houvesse mais segredos enterrados naquela família. Segredos que o exame de DNA não tinha sido suficiente para revelar. Eu respirei fundo, tentando me preparar para o que estava por vir. O que mais vocês estão escondendo de mim? Ele hesitou, olhou para o chão e, com a voz quase sussurrada, respondeu: Tem algo sobre a sua mãe que você ainda não sabe. Quando meu pai disse aquilo, senti como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Eu já estava em frangalhos com tudo o que tinha acontecido até então, mas a forma como ele falou, com aquela voz carregada, fez meu estômago virar. O que tem a ver com a minha mãe? Perguntei, tentando controlar a respiração. Ele passou as mãos pelo rosto, claramente lutando contra alguma coisa dentro dele, e finalmente murmurou: Ela nunca contou a verdade inteira, nem para você, nem para mim. Eu me afastei um passo, como se quisesse me proteger daquilo que ainda nem tinha sido dito. Que verdade? Insisti. Ele respirou fundo, olhou para o teto do hospital como se buscasse coragem, e enfim disse: Antes de você nascer, sua mãe teve um relacionamento que ela escondeu. Eu sempre achei que fosse só uma história mal resolvida, mas tem mais coisa. Senti a raiva subir. Era como estar preso em uma vida que não era minha, uma narrativa cheia de buracos, onde cada revelação me jogava ainda mais fundo num poço sem fundo. Você tá me dizendo que depois de tudo, depois do DNA provar que eu sou seu filho, ainda tem mais segredos? Minha voz saiu trêmula, quase um grito. Vocês jogaram minha vida inteira no lixo e agora acham que eu vou aguentar mais uma mentira? Meu pai tentou tocar meu ombro, mas eu recuei. Ele parecia menor do que eu já o tinha visto, derrotado. Eu só quero que você saiba que, mesmo com tudo isso, eu te criei como meu filho. Eu falhei em muitas coisas, mas nunca deixei de te amar. Amor? A palavra me atravessou como ferro quente. Amor não era silêncio quando eu era chamado de bastardo a vida inteira. Amor não era assistir a minha avó me humilhar e não abrir a boca. Amor não era permitir que eu crescesse acreditando que era um erro. Eu saí dali sem olhar para trás. Minha avó lutava pela vida dentro de uma sala cheia de aparelhos, e meu pai finalmente tinha começado a desenterrar os podres da família. Mas eu não tinha mais forças para ouvir. Eu precisava de ar. Passei a noite andando pelas ruas, sem destino, tentando juntar as peças. No fundo, o que mais me corroía não era o que eu sabia, mas o que ainda estava escondido. A sensação de que cada palavra não dita tinha moldado quem eu era. Nos dias seguintes, evitei o hospital. Meu pai me mandava mensagens curtas, mas eu não respondia. Minha mãe ligava, chorando, dizendo que precisava me explicar, mas eu desligava antes de ouvir qualquer justificativa. Eu estava cansado de desculpas. Foi só uma semana depois que tudo explodiu de vez.
Minha mãe apareceu no meu apartamento sem avisar. Ela estava acabada, os olhos vermelhos, a roupa amassada. Eu não aguento mais esconder, disse, antes mesmo de eu abrir a boca. Você precisa saber a verdade. Eu fiquei parado, esperando, sem coragem de convidá-la para entrar. Ela respirou fundo e continuou. Antes de me casar com seu pai, eu me envolvi com um homem. Ele era casado, tinha poder, e me fez acreditar em promessas que nunca se cumpriram. Quando descobri que estava grávida, ele me virou as costas. Meu coração disparou. Eu não queria ouvir, mas não conseguia parar. Eu conheci seu pai nesse meio tempo. Ele sabia do meu passado, mas aceitou casar comigo mesmo assim. Só que, ela hesitou, mordendo os lábios, o homem que me abandonou era próximo da nossa família. Mais próximo do que você imagina. Minha cabeça latejou. Eu juntei os pedaços antes dela terminar. Quem? Perguntei, a voz quase um sussurro. Ela baixou os olhos, incapaz de me encarar, e deixou escapar. Seu tio. Eu fiquei em choque. Meu corpo inteiro tremia. Era como se as paredes do meu apartamento estivessem desmoronando sobre mim. Meu tio. O mesmo homem que sempre me tratou com indiferença, que fazia piadas veladas nas reuniões de família, que olhava para mim como se eu fosse um estorvo. De repente, tudo fazia sentido. O desprezo dele, o silêncio cúmplice dos outros, a crueldade da minha avó. Eles sempre souberam. E eu fui o bode expiatório de uma história suja que eles preferiram enterrar. Então é isso? Eu gritei. Eu cresci acreditando que era um erro porque vocês decidiram me esconder atrás de um segredo podre? Eu fui o alvo da raiva de todo mundo porque minha existência lembrava eles da traição dentro da própria família? Minha mãe caiu de joelhos, chorando. Eu tentei te proteger. Ela disse. Eu sabia que, se a verdade viesse à tona, você seria destruído. Protegido? Eu ri, mas foi um riso amargo. Eu fui destruído mesmo assim, mãe. Só que pela mentira. Eu a deixei no chão, chorando, e fui para o quarto. Tranquei a porta e desabei. Chorei como não chorava há anos. Mas no meio das lágrimas, algo dentro de mim começou a mudar. Se tudo aquilo era verdade, então eu não era só vítima do ódio da minha avó. Eu era a prova viva da hipocrisia da família inteira. E talvez fosse por isso que eles nunca me aceitaram de verdade. Na manhã seguinte, decidi que não ia mais fugir. Se meu tio era parte dessa história, ele teria que me encarar. Encontrei-o no hospital, no corredor, enquanto visitava minha avó. Ele ficou surpreso ao me ver, tentou fingir naturalidade, mas eu fui direto. Eu sei, disse, sem rodeios. O sorriso dele desapareceu. Não sei do que você está falando, respondeu, forçando calma. Você sabe, sim. Minha mãe contou tudo. Você me fez crescer acreditando que eu era um bastardo, quando, na verdade, o bastardo foi você. Ele ficou imóvel, os olhos arregalados, e então desviou o olhar. Não admitiu, mas o silêncio dele foi a confirmação que eu precisava. Senti a raiva queimando no meu peito, mas ao mesmo tempo, uma estranha sensação de alívio. Pela primeira vez, eu não era o fantasma. Eu não era o segredo. Eu era a verdade que eles não podiam mais esconder. Antes que ele pudesse responder, uma enfermeira saiu correndo do quarto da minha avó, gritando por ajuda. Corri atrás, e vi os médicos tentando reanimá-la. O monitor apitava sem parar, os rostos tensos, e eu fiquei paralisado. Minha avó estava morrendo. E no meio daquela cena caótica, a mão dela caiu da maca, os dedos se movendo fracamente. Eu, sem entender por quê, segurei aquela mão pela primeira vez na vida. Ela me olhou nos olhos, fraca, mas consciente. E com um fio de voz, ela murmurou algo que gelou minha alma. Não é só ele, tem mais coisa que você precisa saber. O monitor apitou, e ela perdeu a consciência. Eu fiquei ali, de mãos atadas, com a sensação de que a história que já tinha me destroçado ainda escondia algo ainda mais sombrio. A mão da minha avó caiu sem vida logo depois daquelas palavras. O monitor apitou em linha reta e os médicos correram para tentar reanimá-la, mas eu fiquei ali, imóvel, com o eco da frase ressoando na minha mente. Não é só ele, tem mais coisa que você precisa saber. Meu corpo inteiro gelou. Eu já estava destruído pela revelação sobre meu tio, e agora ela insinuava que havia algo ainda mais profundo, mais podre escondido naquela família. Eu saí do quarto antes que alguém me visse desmoronar.
O corredor do hospital parecia um túnel sufocante, e tudo ao meu redor girava. Minha mãe me encontrou minutos depois. O rosto dela estava inchado de tanto chorar, mas quando tentou se aproximar, eu ergui a mão. Chega! Eu não quero ouvir mais nada de você. Filho, por favor, ela tentou, mas a voz dela falhou. Você mentiu a vida inteira. E ainda tem mais coisa escondida, não tem? Perguntei, encarando direto. Ela empalideceu, e o silêncio dela me deu a resposta. Saí do hospital sem olhar para trás. Passei dias sem conseguir dormir, revivendo cada detalhe da minha vida como se fossem peças de um quebra-cabeça distorcido. O desprezo da minha avó, os olhares de julgamento, as piadas veladas, tudo tinha uma raiz que agora começava a se revelar. Mas havia um vazio, um buraco negro. O que mais estavam escondendo de mim? Eu decidi que não podia mais depender apenas das confissões fragmentadas da minha mãe ou das frases venenosas da minha avó. Eu precisava de provas, de algo concreto. Comecei a vasculhar documentos antigos, álbuns de família, registros guardados em caixas empoeiradas no porão da casa dos meus pais. Foi ali que encontrei a primeira pista. Um envelope amarelado, escondido no fundo de uma caixa de papéis velhos. Estava endereçado à minha mãe, mas nunca tinha sido aberto. Minhas mãos tremiam quando rasguei o papel e li. Era uma carta. Escrita em caligrafia apressada, datada meses antes do meu nascimento. Você sabe que não podemos ter isso exposto. Se essa criança nascer e alguém descobrir, vai destruir tudo. Eu não posso permitir que meu nome seja manchado. Você precisa resolver isso antes que seja tarde demais. Não havia assinatura, mas o tom autoritário me fez gelar. Era o tipo de voz que eu reconheceria em qualquer lugar, o meu avô. Meu peito se apertou. Meu avô, o patriarca, o homem que todo mundo na família venerava como exemplo de honra, parecia ter tentado apagar a minha existência antes mesmo de eu nascer. Fechei os olhos, tentando controlar o enjoo. Eu me lembrava de como ele me tratava quando criança, distante, quase indiferente. Nunca houve carinho, nunca houve orgulho, apenas uma frieza que eu confundia com seriedade. Agora eu entendia, cada vez que ele me olhava, ele via o segredo que ele queria enterrar. Mas a carta deixava outra coisa implícita, ele sabia da traição do meu tio. E, em vez de proteger a criança inocente que eu era, escolheu proteger o nome da família. Naquela noite, encarei minha mãe mais uma vez. Coloquei a carta diante dela. Explica. Ela ficou branca, as mãos trêmulas. Eu não sabia que essa carta ainda existia. Você sabia o que ele queria que você fizesse comigo? Minha voz saiu dura, fria. Ela começou a chorar, tentando tocar minha mão, mas eu recuei. Eu pensei em desistir, sim. Eu estava sozinha, desesperada. Seu avô me pressionou. Disse que ia me expulsar da família se eu tivesse você. Mas no fundo eu não consegui. Eu não podia. Cada palavra dela era um golpe. Eu não conseguia acreditar que a minha própria existência foi uma decisão arrancada no último fio de coragem dela. Eu quase não estive aqui. Eu quase não vivi. E a raiva, misturada com um sentimento de abandono, me consumia. Eu queria gritar, destruir tudo, mas ao mesmo tempo me sentia paralisado. No dia do enterro da minha avó, o clima era de hipocrisia. Todos vestidos de preto, falando palavras bonitas sobre uma mulher que, para mim, sempre foi veneno. Eu fiquei de longe, observando as lágrimas falsas, os discursos vazios, enquanto por dentro queimava. Meu tio me evitava. Não tinha coragem de me encarar. E meu pai, parecia envelhecido 10 anos em poucos dias. Mas eu sabia que o silêncio dele ainda escondia coisas. Depois da cerimônia, o advogado da família reuniu todos na sala da antiga casa da minha avó para ler o testamento. Eu não esperava nada, no fundo, achava até que ela teria deixado escrito algum deboche direcionado a mim. Mas quando o advogado abriu a pasta e começou a ler, meu sangue gelou. Deixo registrado que, apesar de nunca ter reconhecido de coração, não posso negar o que os documentos e a verdade confirmam, ele é sangue desta família. Portanto, parte do que me pertence vai para ele. Todos me olharam ao mesmo tempo. O advogado continuou detalhando bens, imóveis, valores. Mas eu não ouvia nada. Eu só pensava no tom das palavras dela. Mesmo morta, ela não conseguiu me dar paz. Era como se tivesse me deixado uma herança envenenada. Os olhares de ódio dos meus tios e primos confirmaram, aquilo não terminaria ali.
Eles não aceitariam me dividir qualquer pedaço do que consideravam um deles. Depois da leitura, fui até meu pai. Chega! Se tem mais alguma coisa que eu preciso saber, é agora. Por que eu não vou continuar vivendo como se minha vida fosse um quebra-cabeça quebrado? Ele respirou fundo, olhou ao redor para garantir que ninguém ouvia, e disse: Seu avô não foi apenas cúmplice. Ele sabia de tudo desde o começo, porque não era só o seu tio. Havia outro homem envolvido. Meu corpo inteiro arrepiou. Outro? Perguntei, sentindo a garganta secar. Quem? Ele hesitou, baixou os olhos, e murmurou. Alguém que você conhece muito bem. Fiquei sem ar. Era como se cada palavra fosse um novo golpe, cada revelação mais devastadora que a anterior. Antes que eu pudesse pressioná-lo, alguém entrou na sala e nos interrompeu. Ele se calou, e eu fiquei ali, com a certeza de que ainda havia mais camadas de podridão escondidas nessa história. As palavras do meu pai ficaram ecoando dentro de mim como um trovão. Não era só o seu tio. Havia outro homem envolvido. Alguém que você conhece muito bem. Eu não dormi naquela noite. Fiquei encarando o teto do meu quarto, cada músculo do corpo tensionado, tentando adivinhar o que ele quis dizer. Quem mais poderia estar ligado ao meu nascimento? Quem mais carregava esse segredo junto com eles? Pela manhã, encarei meu pai novamente. Ele parecia destruído, como se tivesse envelhecido décadas em poucos dias. Fala logo. Quem é? Exigi. Ele desviou os olhos, passou a mão pelo rosto e disse apenas: Não agora. Não agora? Eu gritei, sentindo a raiva queimar no meu peito. Eu passei a vida inteira sendo tratado como um erro, como um bastardo, e toda vez que a verdade parece aparecer, vocês empurram para depois. Eu não vou aguentar mais uma mentira. Ele permaneceu em silêncio, e aquilo me enlouqueceu ainda mais. Saí batendo a porta, com uma sensação sufocante de estar preso numa teia de segredos. Nos dias seguintes, comecei a observar as atitudes de todos da família. Eu olhava para cada rosto tentando encontrar pistas. Meu tio evitava me encarar. Meus primos cochichavam quando eu passava. Minha mãe parecia à beira de um colapso, como se vivesse com medo de eu descobrir algo que ela ainda tentava esconder. E então veio o estupim. Um primo distante, depois de algumas taças de vinho numa reunião familiar, deixou escapar algo que fez meu sangue gelar. Você sempre foi problema desde que nasceu. O vô dizia que você era resultado da vergonha mais suja da família. Eu o encarei, o coração disparado. Que vergonha? Perguntei, tentando manter a calma. Ele riu, meio bêbado. Pergunta pro seu pai, ou melhor, pro seu tio. Eles sabem quem mais está nessa história. Naquela noite eu decidi que não ia mais esperar. Voltei à casa antiga dos meus avós, aquela mesma onde encontramos a carta escondida. Fiquei horas revirando gavetas, caixas, pastas. Até que, no fundo de um armário trancado, encontrei outro envelope. Sem nome, sem data, apenas dobrado com cuidado. Quando abri, encontrei fotos antigas. Minha mãe, jovem, sorrindo. Ao lado dela, não estava apenas meu tio. Estava meu padrinho. Meu peito travou. Eu cresci chamando aquele homem de tio, confiando nele mais do que no próprio pai às vezes. Ele sempre estava por perto, sempre cuidando de mim. E agora, aquelas fotos o mostravam íntimo demais da minha mãe. No verso de uma das fotos havia uma frase rabiscada à caneta: Nosso segredo nunca pode vir à tona. Eu quase deixei cair a foto de tanto que minhas mãos tremiam. Saí correndo da casa, sentindo que ia vomitar. O mundo inteiro girava. Então era isso? Meu padrinho também estava envolvido? Isso explicava a proximidade sufocante dele comigo, o olhar estranho que às vezes eu sentia mas nunca soube interpretar? No dia seguinte, fui direto até ele. Encontrei-o na oficina onde passava os dias. Ele me recebeu com aquele sorriso falso de sempre, mas eu não consegui segurar. Joguei as fotos na bancada. Explica. O sorriso dele sumiu na hora. Ele olhou as fotos, respirou fundo e ficou em silêncio. Você estava com a minha mãe. Minha voz saiu firme, mas por dentro eu tremia. E você sempre fingiu ser meu protetor, quando na verdade, você é parte do segredo que me destruiu. Ele tentou justificar. As coisas eram complicadas naquela época, sua mãe estava fragilizada, seu pai tinha se afastado. Cala a boca! Gritei. Vocês me usaram.
Vocês fizeram de mim um fardo, e depois passaram a vida toda me tratando como se eu fosse o erro. Ele não respondeu. O silêncio dele era pior do que qualquer confissão. Saí de lá sentindo um vazio imenso. Cada passo parecia me afastar da ideia de família que eu um dia sonhei ter. Não eram apenas erros isolados. Era toda uma rede de mentiras, de traições, de segredos encobertos à custa da minha dor. Voltei para casa e encarei o espelho. Pela primeira vez, olhei para mim sem enxergar só as cicatrizes, mas também a força. Eu sobrevivi a tudo aquilo. Sobrevivi ao desprezo da minha avó, às dúvidas do meu pai, às mentiras da minha mãe, à indiferença dos meus tios. Eu sobrevivi. Mas uma pergunta ainda me corroía: por que minha avó disse não é só ele antes de morrer? Se meu tio e meu padrinho estavam envolvidos, quem mais? Foi aí que recebi a ligação do advogado. Ele tinha encontrado documentos adicionais entre os papéis da minha avó, anexos ao testamento. Acho que você deveria vir até aqui. No escritório, ele abriu a pasta diante de mim. Entre escrituras e registros, havia uma confissão escrita de próprio punho pela minha avó, datada poucos meses antes da morte dela. A vergonha que carrego não é apenas pela traição de meu filho ou pelas fraquezas de minha filha. É porque todos nós soubemos e preferimos calar. Até mesmo seu pai. Meu sangue gelou. Eu li e reli aquelas linhas, sentindo a respiração faltar. Até mesmo seu pai. Meu pai? O homem que eu ainda tentava acreditar que, apesar de tudo, tinha me criado? Ele também sabia desde o início, mas nunca me contou. Ou pior, talvez tivesse envolvimento direto em tudo aquilo. Eu saí do escritório atordoado. Andei pelas ruas como um fantasma, tentando organizar os pensamentos. Mas quanto mais eu pensava, mais a raiva crescia. Minha vida inteira tinha sido construída em cima de um pacto de silêncio, onde cada um guardava sua parcela de culpa e me deixava carregar sozinho o peso. Naquela noite, encarei meu pai novamente. Eu sei. Minha voz saiu baixa, mas firme. Eu li a confissão da vovó. Você sabia de tudo desde o começo. Ele ficou pálido, os olhos arregalados. Onde você conseguiu isso? Perguntou, gaguejando. Não importa. O que importa é que você passou a vida inteira calado. Você podia ter me poupado de anos de dor. Mas preferiu proteger o nome da família. Ele tentou se justificar, a voz trêmula. Eu queria te proteger. Proteger? Eu interrompi. Você me destruiu. O silêncio se instalou entre nós, pesado, quase sufocante. E naquele instante eu percebi, se eu quisesse sobreviver de verdade, eu teria que cortar todos eles da minha vida. Mas antes de virar as costas, eu olhei nos olhos dele e disse. E eu sei que ainda não me contou tudo. Ele não respondeu. Mas o jeito que desviou o olhar me deu a certeza, ainda havia mais uma camada escondida, algo ainda mais devastador. E eu estava pronto para cavar até o fundo. Eu passei dias sem conseguir dormir. Cada pedaço de informação que eu descobria me deixava mais cansado, mas também mais determinado. Não podia mais deixar que aquela família inteira continuasse controlando minha vida com segredos, mentiras e manipulações. Eu precisava saber toda a verdade, fosse ela qual fosse, e finalmente me libertar. Meu pai, depois de dias evitando me encarar, finalmente cedeu. Ele me chamou para conversar em uma cafeteria distante, longe de olhares familiares. O ar frio da manhã cortava minha pele, mas eu nem senti. Minha mente estava fixa em um objetivo: descobrir tudo. Filho, ele começou, com a voz trêmula, eu nunca quis que você passasse por tudo isso. Não começou ontem, pai. Nem há alguns anos. Respondi, a voz firme, carregada de raiva contida. Tudo começou quando você e eles decidiram que eu não devia existir. Ele respirou fundo, olhou para a mesa e suspirou. Tudo começou com a noite em que sua mãe descobriu que estava grávida. Eu já sabia que você não era apenas meu filho, mas também tinha que lidar com a situação envolvendo seu tio e outro homem. Meu coração disparou. Eu já sabia do tio e do padrinho, mas ouvir a confirmação do meu pai, com detalhes que ele nunca tinha revelado, foi um soco direto no estômago. Outro homem? Perguntei, a voz baixa, quase sussurrada. Quem? Ele hesitou, mas finalmente disse. Seu avô, ele forçou sua mãe a escolher um caminho seguro. Havia pressão para que você fosse desaparecido da família. E na confusão, outros adultos ao redor dela, incluindo seu tio e seu padrinho, acabaram se envolvendo.
Mas nunca houve intenção de machucá-lo fisicamente. Eles só queriam proteger seus próprios interesses. Eu respirei fundo. Era como se um peso enorme tivesse sido colocado sobre minha alma e, ao mesmo tempo, um alívio estranho surgisse. Eu sabia que não era apenas vítima do ódio da minha avó ou das falhas do meu pai. Eu era uma criança no meio de uma guerra de interesses e medos, mas agora estava acordando para a verdade. Naquele momento, percebi algo essencial: a dor que carregava não precisava mais definir quem eu era. Eu podia escolher reconstruir minha vida longe do veneno familiar. Nos meses seguintes, comecei a cortar laços. Primeiro, os primos e tios que alimentavam mentiras e fofocas. Depois, o padrinho, que se escondia atrás de uma fachada de proteção e carinho falso. Minha mãe tentou se reconciliar, mas eu não estava pronto. Ela se arrependeu, chorou, tentou justificar suas decisões, mas cada palavra apenas reforçava a dimensão de tudo que escondia. Eu precisava de distância. Aos poucos, construí minha própria vida. Voltei a focar na carreira, mas agora com um senso de propósito que nunca tive antes. Cada conquista, cada reconhecimento, era uma vitória sobre todos aqueles anos de humilhação e desprezo. Cada passo era uma reafirmação de que minha existência tinha valor, mesmo que a família que deveria me apoiar tivesse tentado me apagar. Mas não era só sobre trabalho. Eu comecei a explorar hobbies que antes abandonava por medo de críticas, fiz amigos de verdade que me viam pelo que eu era, e aprendi a confiar em quem realmente merecia minha confiança. O processo foi lento, doloroso, mas profundamente libertador. Um ano depois, recebi uma carta do advogado. Minha avó havia deixado mais do que testamento, havia instruções sobre um fundo que, ironicamente, foi criado em meu nome, apesar do ódio que ela carregava. Ele explicou que eu tinha o direito legal de acesso, mas que ninguém da família poderia interferir. Era quase uma ironia cruel. Ela que me humilhou, que me chamou de bastardo, agora me deixava algo que mostrava minha legitimidade. Segurei a carta, as mãos tremendo. Senti uma mistura de raiva, alívio e, pela primeira vez em muitos anos, justiça. Eu não precisava mais da aprovação deles. Eu tinha minha própria verdade, minha própria vida, minha própria força. O tempo passou, e com ele, minha vida começou a se estabilizar de verdade. Eu aprendi a lidar com as cicatrizes, a transformar cada lembrança dolorosa em combustível para me tornar mais forte. Cada festa familiar que eu deixei de frequentar, cada olhar de desprezo que ignorei, cada mentira que desenterrei, tudo me ensinou que minha existência não precisava ser validada por aqueles que escolheram a crueldade. E então, um dia, recebi uma ligação inesperada. Meu pai estava do outro lado da linha, com a voz baixa, quase sussurrada. Filho, queria pedir desculpas. De verdade. Respirei fundo. Durante anos, eu esperei por isso, mas percebi que não precisava de desculpas para viver. Eu já havia me libertado. Eu ouvi, respondi. Mas agora, pai, agora eu vivo a minha própria vida. E ela não precisa de vocês para existir. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois desligou. E naquele instante, senti algo que não sentia há muito tempo: paz. Minha história, marcada por rejeição, humilhação e segredos, finalmente chegava a um ponto de virada. Eu não precisava mais me sentir inferior, não precisava mais carregar a dor deles como se fosse minha. Eu era meu próprio norte, minha própria força, minha própria família, aquela que eu escolhi construir, baseada em verdade, respeito e amor genuíno. E enquanto caminhava sozinho pela rua, sentindo o vento frio bater no meu rosto, percebi que finalmente entendia algo essencial: o passado havia me moldado, mas não me definia. Eu podia escolher a minha identidade, minha felicidade, minha liberdade. Minha avó, meu tio, meu padrinho, eles foram apenas sombras que cruzaram meu caminho. Eu sobrevivi ao veneno deles. E agora, livre, eu podia finalmente ser quem sempre mereci ser. O telefone tocou, e quando atendi, uma voz conhecida disse: há algo que você precisa saber sobre o testamento. Parece que sua avó deixou mais um segredo. Eu respirei fundo, e sorri. O que quer que fosse, eu estava pronto. Porque finalmente eu sabia quem eu era, e isso ninguém poderia tirar de mim.